Às vezes, a humanidade enfrenta enormes desafios, como o desafio de transportar muitas toneladas de carga. As pessoas têm maneiras diferentes de lidar com isso. Algumas vezes são tarefas extremamente difíceis, enquanto outras podem ser resolvidas apenas com a força física. Nesse vídeo, queremos mostrar algumas formas interessantes que as pessoas encontraram para transportar objetos superpesados, como grandes navios, meteoritos e até mesmo edifícios inteiros. Fique à vontade e divirta-se. Vamos começar! Meteorito de ferro gigante. Em 1818, o navegador escocês John Ross descobriu uma estranha tribo inuit na Groenlândia. Eles utilizavam facas de ferro e pontas de flecha, mas não tinham a tecnologia para fundir o ferro. Foi descoberto que eles estavam simplesmente extraindo montanhas de ferro, chamados Savissivik. No entanto, foi apenas décadas depois do final do século XIX que a busca pela montanha de ferro foi bem sucedida. Na verdade, se tratava de um meteorito pesando mais de 58 toneladas, que havia caído sobre a Groenlândia milhares de anos antes. O meteorito foi nomeado de Cape York. Também foram encontrados 2 outros meteoritos um pouco menores nas proximidades. Foi decidido transportar esses meteoritos para os Estados Unidos, onde os pesquisadores poderiam estudá-los com mais detalhes, mas como eles poderiam ser transportados? Os Estados Unidos gastaram uma enorme quantia na operação desse transporte. Foi até mesmo necessário construir uma espécie de ferrovia e colocar trilhos. Vale a pena mencionar aqui que não existia nenhuma linha ferroviária na Groenlândia naquela época e ainda não existe até hoje. Os trilhos que foram construídos após muito trabalho árduo dos americanos foram usados apenas uma vez e somente para esse objetivo, para carregar o Cape York até um navio de carga. Sem dúvidas, essa tarefa deu um tremendo trabalho. Atualmente, o meteorito está em exposição no Museu de História Natural dos Estados Unidos. O pedestal no qual o meteorito foi colocado teve que ser martelado em uma rocha ao invés do chão, no subterrâneo do edifício do museu. Caso contrário, não seria capaz de suportar o enorme peso. Hotel Montgomery. San José, Califórnia, é mais do que apenas a capital do Vale do Silício. É também uma cidade que deslocou um hotel 5 estrelas inteiro com sucesso. O Hotel Montgomery era considerado um dos hotéis de luxo mais belos de San José e uma das atrações turísticas mais populares da cidade. Porém, infelizmente o edifício começou a se deteriorar aos poucos nos anos 80. Foi considerada a demolição para a construção de um novo hotel, mas as autoridades locais, assim como o público em geral, foram contra essa decisão. Como resultado, foi decidido mover o hotel 57 metros para o sul para liberar o terreno e preservar a atração turística por inteiro. Durante a operação de deslocamento, o hotel foi levantado para que vários veículos de transporte pudessem ser conduzidos sob o edifício. O deslocamento do hotel, que pesava 4.800 toneladas, custou 8,5 milhões de dólares. Teatro Gen. O deslocamento de edifícios é feito com bastante frequência. Por exemplo, da mesma forma que o Hotel Montgomery foi transferido para um novo local, como mencionado anteriormente, em 2013 o governo do Azerbaijão transferiu uma das atrações turísticas da capital de Baku, o Palácio Rajinsky, construído em 1908. Nesses casos, quase sem exceção, os edifícios são movimentados apenas alguns metros. No entanto, as autoridades da cidade de Detroit fizeram algo nunca visto antes. Deslocaram um edifício de várias toneladas cerca de 500 metros. O Teatro Gen de Detroit foi construído em 1927. Compartilhava um lobby com o Teatro Century, que havia sido construído um quarto de século antes e frequentemente realizava espetáculos para adultos. Ambos os teatros foram fechados em 1978. A reconstrução do edifício começou em 1990 e um ano depois as instalações estavam funcionando de volta, mas surgiram alguns problemas. As autoridades da cidade estavam planejando construir um estádio chamado Comerica Park naquela área.
Portanto, o local histórico de entretenimento teve que ser realocado. A tarefa de mover ambos os teatros foram tão difíceis que foi reconhecida pelo Livro dos Recordes, Guinness Book, como o deslocamento de edifício mais distante. É difícil acreditar que o novo endereço 333 Madison Avenue esteja a menos de 500 metros do local original. Geradores de energia que percorreram metade da Europa. O que você faria se tivesse que enviar imediatamente um gerador de energia térmica de 173 toneladas de Frankfurt, na Alemanha, para Yerevan, na Armênia? É claro que o gerador pode ser desmontado e transportado em vários aviões de carga, mas será que ele pode realmente ser remontado novamente? Os trens levam muito tempo, os barcos são igualmente demorados e até mesmo exigem negociações com a Geórgia ou a Rússia, já que a Armênia não faz fronteira com o mar. Felizmente, o avião AN-225 Antonov 225 Miria provou ser um salvador para os alemães e americanos. O nome Miria significa sonho em ucraniano e foi construído em Kiev nos anos 80. Ainda hoje, o Miria é considerado o maior jato de elevação de carga da história da aviação. O transporte do gerador e sua estrutura externa através do Miria foi um evento marcante na história. Se as estruturas para cobrir o gerador forem incluídas, o peso total da carga passou de 187 toneladas. Todo o terminal de transporte do aeroporto teve que ser desocupado para o avião de carga. A propósito, foi reconhecida pelo Livro dos Recordes Guinness Book como a maior carga individual transportada por via aérea no mundo. Pedra do Trovão. A antiga capital da Rússia, São Petersburgo, é famosa entre os turistas por suas muitas atrações turísticas, mas eu gostaria de chamar sua atenção para uma delas. O Cavaleiro de Bronze, uma estátua do fundador de São Petersburgo, Pedro I. A base desse cavaleiro de bronze é chamada de Pedra do Trovão e é a maior pedra do mundo que foi transportada por mãos humanas. Pesava até 2.000 toneladas em seu estado não trabalhado. Dá para ter uma ideia de como foi difícil e trabalhosa essa operação de transportar essa pedra, considerando que isso aconteceu entre 1769 e 1770. Obviamente, essa foi uma época em que tecnologias complexas que reduziam a carga sobre engenheiros e trabalhadores não eram sequer discutidas. Primeiro, as fundações de estacas foram empilhadas ao redor das pedras e depois de limpar as sujeiras cuidadosamente, a propósito, o seu peso diminuiu um pouco. As pedras foram então levantadas usando um sistema complexo de alavancagem e macaco e transportadas por terra até a Baía de Neva por uma estrada especialmente projetada para essa finalidade, antes de serem carregadas em navios também construídos especialmente para o transporte até a cidade. Resumindo, essa tarefa seria extremamente difícil até mesmo nos dias de hoje, quanto mais no século XVIII. Naufrágio de uma balsa. Em 2014, o navio de passageiros Sewol afundou ao longo da costa da Coreia do Sul. O acidente foi um evento altamente sensacional na Coreia do Sul. As discussões sobre o processo de recuperação da balsa aconteceram quase imediatamente, mas só foram colocadas em prática 3 anos depois, em 2017. As pessoas que elaboraram o plano original de recuperação não previram que a tarefa seria tão difícil. A balsa tinha afundado de lado, o que só aumentou a dificuldade da operação do resgate. Além disso, o peso da lama e da água do fundo do mar aumentou o peso da balsa para 17.000 toneladas. Portanto, todas as pessoas envolvidas tiveram que se esforçar ao máximo para completar essa tremenda tarefa. O Sewol foi puxado do fundo do mar usando equipamento de elevação hidráulica instalado em um navio de carga, construído para esse propósito. 5 rebocadores acoplados ao navio transportaram o Sewol de várias toneladas para o porto de Mokpo, onde foi rebocado para a terra. Um total de cerca de 400 pessoas estavam envolvidas na operação e teve um custo de aproximadamente 90 milhões de dólares. Essa é uma das maiores operações de resgate na história. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe nas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!